Seguimos esta altura já para o espaço de entrevista e juntamos em antena o jornalista Eusébio Goff. Bom dia. Bom dia, Amaral Jacinto. Bom dia, ouvinte da Cada Vez Mais Ouvida. Hoje, no espaço de entrevista, vamos abordar a violência contra a mulher e recebemos nos nossos estúdios, a partir da capital moçambicana Maputo, a diretora de programas do Fórum Mulher, Mayra Solange, com quem vamos poder então conversar em torno desta situação, pois a sexta-feira foi lançado, não é? Foram lançados 16 dias de ativismo para o fim da violência de género, que vai ter algumas atividades até 10 de dezembro, não é? Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a data este ano do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, verificada na sexta-feira, sob o lema Ativismo para acabar com a violência contra mulheres e meninas. Senhora diretora, bom dia, bem-vinda à Rádio Índico. Muito bom dia, é um prazer enorme estar aqui para poder falar sobre a campanha 16 dias de ativismo e compartilhar aquilo que são os desafios, as conquistas também do movimento de direitos humanos das mulheres em Moçambique. E mesmo dos 16 dias de ativismo para a violência de género, o que é que vai acontecer, sobretudo até 10 de dezembro? Bom, estão previstas várias atividades, que são atividades, algumas delas que já são regulares nas diversas organizações em todo o país. Temos as sessões de mobilização comunitária, temos também igualmente as feiras, temos igualmente alguns momentos artísticos e culturais que vão acontecer na província de Inhambane, porque temos membros do Fórum Mulher espalhados pelo país, que é o Fórum das Associações Femininas de Inhambane, que no âmbito da implementação do programa financiado pela União Europeia, que é o programa de apoio a atores não estatais, irá realizar várias ações ao nível do município, com os grupos de proteção das mulheres. Igualmente, nós temos ações ao nível da província de Tete e da província do Niassa, e recentemente, já no dia 25 e 26, as organizações feministas da região norte do país estiveram reunidas no dia 25 e 26 de novembro na província de Niassa para fazer o lançamento da campanha através do Fórum Regional de Gênero, não é? O que representa também um momento de crescimento da mobilização, incluindo a participação governamental, que esteve representada ao alto nível pela governadora da província, e isto também transmite a nós uma abertura também para poder continuar a desenvolver as ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres ao redor do país. Olhando para estas regiões, a escolha foi assim aleatória ou então por alguma estatística feita e sobretudo a ocorrência de casos de violência contra a mulher? Não há nenhuma escolha aleatória. Como eu disse, as ações de 16 dias de ativismo, por ser uma campanha que é uma campanha de mobilização social para o combate à prevenção à violência, é uma campanha que surge em 1991 e surge no âmbito do movimento dos direitos humanos das mulheres nos Estados Unidos, mas foi assumida e reconhecida pelas Nações Unidas em 1999. Portanto, trata-se de um processo já sistemático. Quando se chega ao momento do dia 25, dia 10 de dezembro, é um momento de convergência, não é necessariamente porque as ações que estão a ser levadas a cabo são ações únicas e pontuais, não, são ações que representam o acúmulo do trabalho que é realizado ao longo do ano
e que visam dar ênfase, não é, a chamada de atenção e ao alerta nacional, assim como global, sobre a violência contra as mulheres e seu impacto ao nível de desenvolvimento do país. Bom, não há, como eu disse, eu dei o exemplo porque são ações já realizadas. A semelhança, nós tivemos a abertura também aqui em Maputo, tanto da parte da intervenção governamental, assim como o esforço que a sociedade civil fez, realizou uma marcha, realizou um espetáculo na cidade de Maputo, que representam esta necessidade de maximizar o acesso à informação e também a conscientização de que a violência contra as mulheres raparigas representam um atraso para o desenvolvimento do país, porque nós temos não só a perda de vidas, mas também reduz o potencial de desenvolvimento de capacidades que este grupo, que representa uma camada muito importante no país, que até representa a maior parte da população moçambicana, esteja de fora por fatores que a inibem de participar de forma plena, porque uma situação, uma condição de violência, ela representa um fator limitante para a participação ativa das mulheres. Se a menina, ao ir à escola, ela tem que ser confrontada com fragilidades e desigualdades de que tem segurança, porque o espaço onde ela vive, ao seu redor, não tem as condições mínimas, não tem iluminação segura, não tem estradas seguras, a situação de planeamento urbano é deficitário, o acesso à escola já é uma situação de risco, e nós temos um grupo muito elevado de meninas e de mulheres que frequentam as aulas no período noturno. Significa que, por conta desta situação de violência e de insegurança, elas não vão poder materializar o sonho de se formarem, e com isso nós temos também um crescimento da dependência, porque para alimentar mais pessoas que ficam sem acesso à formação e sem acesso ao trabalho, é preciso ter mais recursos. E se essas pessoas não podem ter ideias criativas e inovar no seu processo produtivo, significa que também o próprio Estado tem investimentos cada vez mais em áreas que poderiam ser evitáveis, que é pagar despesas em dimensão de ações que representam o impacto negativo da violência, não é? E podíamos estar a ter uma intervenção mais no investimento formativo, que é para permitir que essas mulheres possam, de fato, dar o seu contributo ao Estado. Olhando para o nosso país, como é que estamos em termos da observância dos direitos das mulheres, sobretudo olhando para a questão da violência contra esta camada social? Nós estamos, sob o ponto de vista prático, muito longe do que devia ser, porque em termos de conscientização, nós temos sim órgãos de comunicação social, conseguimos realizar as atividades de mobilização e sensibilização, mas estamos com muitas carências em termos de formativos ao nível tanto institucional como a nível mais da camada juvenil, porque reproduz-se a violência tanto nas escolas assim como nas comunidades. Há uma aceitação muito rápida à violência. É só ver o volume e o tipo também de comentários que os jovens adolescentes fazem diante de uma situação de violência, porque muitos tentam justificar, não é? Se há uma relação de violência praticada por um jovem de 19 anos diante de uma menor de 14 anos, isto é aceitável. É aceitável sob o argumento de que é assim como nós nos conhecemos, é assim como as nossas relações sexuais se dão, cada vez mais com raparigas de menor idade, e isso é aceitável socialmente, é aceitável culturalmente. É isso que nós devemos repreender, devemos dizer em tom alto que não é aceitável nenhuma forma de violência contra mulheres raparigas, e não se justifica situações em que, como
um grupo de adolescentes e jovens possa perpetuar a violência contra mulheres e raparigas, justificando que isto é normal. Então, toda a normalização de violência carrega consigo um sistema de opressão contra as mulheres. E isso nós temos que combater cada vez mais cedo. E isso tem que ser combatido nas escolas, tem que ser combatido em casa, tem que ser combatido nas instituições. E os pais, muitas vezes, em algum momento, podem até ser cúmplices de relações que já em si são relações de abuso sexual, são relações em que aquele tipo de intimidade que se desenvolve entre o rapaz e a menina já tem um prenúncio de situação de violência, e quando nós somos permissivos a este tipo de comportamentos, nós estamos a ser cúmplices de uma sociedade que é violenta, uma sociedade que aceita a violência contra as mulheres com normalidade, e isso nós temos que continuar a combater. E quais os tipos de violência mais comum no país, sendo que vocês têm interagido muito com as mulheres e tantas que sofreram violência e algumas que construíram até espectro de testemunhas para as vossas ações? Qual tem sido o tipo de violência, sobretudo, mais praticada a nível do país? Bom, em termos de estatísticas, o que a olho nu se apresenta, a violência física continua estando mais presente na vida das mulheres, e essa violência física não está dissociada da violência psicológica, porque muitas vezes a violência psicológica ela é cumulativa ao longo dos anos, tanto quando nós falamos de violência praticada pelo parceiro íntimo, estamos a falar de relações onde há um casal de namorados, ou uma situação onde houve alguma relação de intimidade antes, e nós temos casos, indicadores ao nível mundial que dizem que quase que por dia nós temos mais de 100 mulheres no mundo inteiro que serão vítimas de violência praticada pelo parceiro íntimo. Então, esses números são números extremamente alarmantes, e isso também denuncia a forma como a violência é um instrumento também de submissão das mulheres. E sendo assim, nós temos uma lógica que faz com que a reprodução da violência psicológica ela se dê muitas vezes no silêncio. No silêncio, na medida em que poucas vezes as mulheres reportam situações de violência doméstica, de fórum psicológico, de fórum emocional. É mais fácil reportar quando chegamos às vias de fato ter uma situação de violência física que é visível a olho dos outros que estão ao seu redor, e não de violência psicológica. E essa violência psicológica, por ser mais silenciosa e mais camuflada, ela facilmente vai assumindo uma pressão sobre as mulheres, inibindo-as de poder estar de forma plena para prestar serviços e dar contribuição que tem que dar ao nível dos seus espaços produtivos, e este é um elemento muito importante. E muitas vezes as mulheres, quando vão denunciar uma violência física, elas também reportam em si a situação de violência psicológica. E temos o desafio que nem todas as unidades têm, querem unidades sanitárias. Por denunciar o ato de a pressão, como eu disse, toda a violência física é acompanhada de uma violência psicológica que é cumulativa, significa que é uma violência já de um tempo mais prolongado. O que eu quero dizer é que mesmo no ato de denúncia é um ato de coragem, é um ato de ousadia, porque ela também sofre a pressão pelos membros da família. Por que foi denunciar? Era suposto não denunciar, era suposto fazer um diálogo ao nível
do seio familiar, porque é aquele espaço propício para se tratar as questões que têm a ver com o casal. Nós ainda temos estas práticas, é comum até o próprio agente, o funcionário, tanto ao nível da polícia, tanto na unidade sanitária ou num outro posto, também fazer esse tipo de aconselhamento, não é? E isso representa também um fraco nível de incorporação das leis ao nível das instituições, não é? Então, não são só os tribunais, não é só porque ele tem que se preocupar com a materialização das leis. Todos nós temos que nos preocupar até para fazer valer aquilo que são as ferramentas de materialização do papel do Estado no seio do cidadão e da cidadã. Então, nós temos que fazer este exercício, mas muitas vezes as vítimas, as mulheres, confrontam-se também com posições em que são mais de pressão, não é? Em poder colocá-la numa posição de culpa, não é? A culpabilização volta para ela sente-se culpada por estar a denunciar. E muitas vezes as vítimas, quando vão a uma organização para denunciar, para pedir apoio para seguimento da sua denúncia, elas fazem-no sem contar com o apoio dos seus familiares. Poucas são as mulheres que são vítimas de violência que, ao fazerem a denúncia, elas contam de fato com o apoio familiar. E isso representa ainda um grande desafio de que a violência continua sendo tratada de forma bastante silenciosa, de forma bastante camuflada, procurando manter um status quo do espaço familiar que é bastante hipócrita, no sentido em que a sustentação de uma família não pode ser feita à base da violência contra as mulheres. Um relatório das Nações Unidas sobre mulheres indica que 2 em cada 3 mulheres já puderam ou falam da situação de violência baseada no género, sobretudo. Estes dados são após a pandemia, neste caso, ano passado até. E este fato seria o indicador de que as mulheres no mundo estão, sobretudo, a tomar isto como algo sério no que diz respeito àquelas situações que vivíamos ou ainda vivemos de práticas culturais que até impedem a mulher de poder denunciar. Sofrer, por exemplo, com o marido, porque alguma coisa não esteve bem, o marido tem razão, poder, se calhar, violentá-lo. Estes dados vão mostrar que as mulheres estão a poder dizer tudo quanto sente relacionado à violência. Bom, ainda não é verdade que as mulheres estão a poder dizer tudo, não é? Porque o indicador diz que, não é, entre 2 mulheres no mundo sofrem violência. Então, significa que ainda temos um longo caminho pela frente. Porque era suposto não estamos a falar sobre este assunto. Okay. Numa sociedade, num mundo mais igualitário e justo, era suposto não existir violência, não é? Este que seria o ideal. Então, nós estamos numa condição onde as mulheres continuam sendo tratadas de forma mais instrumentalizada. E é esse nível de consciência que nós lutamos, para que as mulheres tenham, de fato, consciência dos seus direitos, mas também a sociedade e os homens também reconheçam que a participação das mulheres no processo de desenvolvimento do país implica a sua presença de forma plena. Significa que as mulheres precisam estar não como cidadãs de segunda, mas sim em pé de igualdade com os homens e com outros atores, contribuindo para o desenvolvimento do país. Eu toco muito no aspecto de desenvolvimento porque a luta das mulheres tem na essência reduzir, eliminar, contribuir para que este grupo, que são as mulheres e as raparigas, possam de fato trazer para a sociedade toda a sua contribuição. E isso só pode ser efetivada se nós termos espaço para que ela possa de fato exercer esses direitos e contribuir com suas ideias, sua criatividade, sem nenhum tipo de restrição. As mulheres hoje lidam com fatores reais de desigualdade, não é? O assédio sexual, o abuso sexual, são fatores que limitam a sua participação.
não é? Há mulheres, há raparigas que desistem de frequentar a escola por assédio sexual. E elas não encontram no ambiente escolar segurança e proteção para, se elas, no caso de denunciarem, quem é que as vai proteger? Se o Estado as vai proteger. E se ela não percebe, em casos anteriores que foram denunciados, que houve de fato uma penalização severa ao professor abusador, vão de fato encontrar caminhos que a saída da escola é um caminho. Nós continuamos a ter situações, nós não falamos de uniões prematuras como uma questão de violência, mas é uma questão de violência, porque nós continuamos a ter das taxas mais altas, não é? De uniões prematuras. Em cada duas mulheres, em cada duas raparigas menores de 18 anos, uma está unida prematuramente. Esse é um dado extremamente alto. E por que é que isto acontece? Porque nós temos, ao nível de seio familiar, ainda um baixo reconhecimento do papel das mulheres na sociedade, não é? Nós temos as mulheres, nas raparigas, um fim último de procriação, de reprodução, não é? Então não vale a pena investir na educação e na formação das raparigas, porque a finalidade primária que elas têm na sociedade é procriar. Então isto é uma visão extremamente limitante. Esta é uma visão que coloca o nosso Estado, o nosso país numa posição de continuar a alimentar uma base extremamente de dependentes, porque esta menina que sai da escola aos 12 anos não volta mais a frequentar e tem, a única coisa que tem à vista é ter uma relação, e esta relação é uma relação que aos 12, 13 anos vai surgir dali uma gravidez, vai ter uma maternidade precoce e continua o ciclo do subdesenvolvimento, porque é uma menor cuidando de outros menores sem ter criado nenhum tipo de sustentabilidade financeira, sustentabilidade do seu capital humano, e isso reforça, não é? Um ciclo do investimento estatal que é voltado a corrigir desigualdades, não é? Enquanto pode evitá-las. Então é esse pensamento mais crítico, mais estratégico que tem que ser colocado na reflexão quando se fala em direitos humanos das mulheres. Ouvinte, estamos no espaço entrevista na Cada Vez Mais Ouvida, e hoje estamos a abordar a violência baseada no género, sobretudo olhando para a eliminação da violência nas mulheres e raparigas, sendo que até 10 de dezembro, não é, decorrem ações com vista à sensibilização sobre a necessidade de eliminar a violência, sobretudo nas mulheres, na semana de ativismo que iniciou a 25 de novembro corrente. E conosco a diretora executiva do Fórum Mulher, Mayra Solange. Senhora diretora, a legislação moçambicana está a ajudar para combater a violência contra as mulheres? Nós temos sim uma legislação que é bastante progressista, até à luz não só ao nível doméstico, mas também ao nível dos outros países, ao nível da região. Nós temos a Lei de Combate à Violência contra as Mulheres de 2009, de setembro de 2009. Temos a Lei de Prevenção e Combate também às Uniões Prematuras de 2019. Tivemos a revisão da Lei da Família em 2019 igualmente, a Lei de Sucessões. Bom, esta legislação é favorável aos direitos humanos das mulheres, mas precisamos de fato ter ainda muita pressão para a sua implementação, a sua monitoria, a sua fiscalização, porque não basta ter as leis por si só são um sinal claro, sim, de que há vontade de fazer mudanças, mas é preciso também colocar investimento na qualidade das pessoas que estão a ser formadas para prestar o atendimento às mulheres vítimas de violência, assim como também na qualidade dos dados que devem ser disponibilizados de forma mais
mais consistente e sistemática para que toda a sociedade e o público tenha conhecimento sobre a evolução que nós estamos a ter com a implementação das leis. Muitas vezes nós ficamos muito aquém em termos de informação quando se trata de sistematização dos dados sobre a violência contra as mulheres. Então, isto tem que ser visto como algo extremamente importante para a própria planificação. Nós temos que olhar para as estatísticas como elemento fundamental para o processo de programação ao nível tanto governamental assim como da própria sociedade civil. Nós não podemos trabalhar às cegas, nós temos que ter sistemas de monitoria que permitam-nos acompanhar de forma mais regular a evolução do nosso trabalho, e isso só pode ser feito com compromisso num sistema de recolha de dados em um sistema também de denúncia que permita que a acessibilidade aos dados seja de fato bastante mais atempada, e não é isso que ainda tem-nos acontecido. Nós levamos muito tempo para manusear dados e muitas vezes essas informações acabam se tornando bastante atrasadas para aquilo que é a utilidade que é necessária no momento em que é solicitada a informação. Então, é importante que nós possamos fazer, de fato, um processo de triagem de como é que, ao nível, desde o nível distrital, ao nível provincial, ao nível central, como é que se pode fluir num sistema de denúncias que seja, de fato, eficaz para a resposta ao combate e a prevenção à violência contra as mulheres. E isso tem que ser feito com um exercício também que exige um nível de formação técnico profissional por parte dos quadros que nós temos ao nível da polícia, ao nível das unidades sanitárias, que lidam diretamente com os casos de violência, que são as portas de entrada, não é? Os próprios tribunais, e também a sociedade civil, que tem organizações que fazem especificamente o atendimento às vítimas de violência. Outra vertente que tem se debatido atualmente é a violência de género na política, e globalmente os números apontam cargos de mulheres executivos ainda pequeno, não é? E havendo aqui uma necessidade de ampliação desta área, sobretudo para a colocação de mulheres na governação. Globalmente fala-se de cerca de 5,5% de chefes de Estado que eram mulheres até 2021. E a este dado, Moçambique, apesar destes avanços, sobretudo na Assembleia da República, mas ainda assim ainda temos ainda situações um pouco, tanto quanto difíceis no que diz respeito à inserção da mulher na política. Fórum da Mulher, como é que analisa este fato? Bom, isto representa a análise global sobre a participação das mulheres no espaço político, sobre a violência política contra as mulheres. Isto tem a sua origem justamente nesse sistema, que é o sistema patriarcal, e que o espaço público ele foi construído como um espaço masculino, não é? Então, a entrada das mulheres nos espaços de governação, ela está a ser feita, mas ela tem que ser, não pode negligenciar que este é um espaço que é fundamentalmente construído pensando em figuras masculinas, e muitas vezes nós encontramos mulheres, vão encontrando várias barreiras do ponto de vista até para lidar, não é, com os seus colegas ao nível quer do parlamento ou quer de outros espaços do executivo, ao nível da própria administração pública, porque parece mais uma ingerência, não é? Como se as mulheres estivessem num lugar que elas não tivessem que estar. Então, a relação não é ainda da aceitação plena, de reconhecimento, de mérito, de que as mulheres
se ela é minha colega, é porque ela tem as mesmas capacidades de realizar o trabalho que ela está a desenvolver. Então, no caso, as mulheres têm que provar 2, 3 vezes mais do que os homens que elas são capazes. Porque é como se elas estivessem, de fato, como já me referi anteriormente, num espaço que não lhes pertence, não é? Então, para isso, o esforço que as mulheres têm que fazer é triplicado em relação a dos homens. Nós temos casos de mulheres, foi apresentado ainda este ano, me recordo, no Parlamento, um estudo sobre o Parlamento Pan-Africano de violência contra as mulheres parlamentares, que deu resultados bastante assustadores, não é? Em relação à violência praticada contra as mulheres parlamentares, não é? Tanto em todos os níveis, tanto ao nível das deputadas, assim como ao nível da prestação de serviços administrativos, não é? De gestão de governação, não é? Os indicadores mostraram resultados assustadores, não é? Que as mulheres parlamentares sofrem assédio, sofrem também situações de assédio sexual, como eu disse, em alguns casos também chegaram a situações de violência. Então, isso já é um indicador de que o fato de estarmos numa posição parlamentar bastante satisfatória quando comparada aos outros países, ela de forma substantiva não representa em si um reconhecimento e uma aceitação de que estamos numa situação de igualdade, não é? Representa um esforço, sim, mais programático, mais administrativo, mais legislativo, um esforço que traduz como é que a legislação está a avançar, mas em termos de conscientização ainda estamos muito longe, porque se nós temos os dados a falarem de um lado e temos, por outro lado, o avanço das políticas, não é? É preciso cruzar. Por que é que nós continuamos a ter situações de assédio sexual em posições de liderança, não é? De mulheres, se de fato as leis são tão boas? Significa que a eficácia da lei, ela não é ditada unicamente pela sua existência, mas pelo todo um trabalho administrativo que tem que ser feito e de monitoria, como já me referi também anteriormente, para permitir que tenhamos de fato pessoas ao nível da gestão, ao nível do Parlamento, que tenham consciência de que aquele ato de violência, não é um ato que a mim mesmo como deputado, como cidadão, tem que ser repudiado. E eu também, não só dentro do Parlamento, eu tenho que ter, de fato, mais restrição, porque o respeito às mulheres por serem parlamentares, mas não respeito a minha mulher em casa, mas violento sexualmente uma menor de idade, que é essas situações. Então, que tipo de perfil de representação nós temos de liderança quando nós não construímos isso em torno de valores como honestidade, transparência, de fato, que sejam estas as bases para caracterizar uma liderança política. Nós estamos a justificar que simultaneamente o indivíduo que se posiciona como um líder, como um deputado, como um administrador, ele possa ter práticas desonestas, práticas que violentam os direitos humanos das mulheres, e isso passa despercebido, isso é aceito, isso é normalizado. É isso que nós temos que condenar, para permitir que a violência política não ocorra numa determinada sociedade, num determinado grupo, num determinado espaço, quer seja ele, nesse caso estamos a falar da questão política, da violência política contra as mulheres, nos espaços de tomada de decisão, nos espaços do governo, tanto parlamentar, legislativo, digo, ao nível do parlamento, mas também nos espaços de executivo, nas assembleias provinciais, nas assembleias municipais. Isso implica necessariamente construir novas posturas sobre que tipo de liderança nós buscamos
não é? A quem nós elegemos, de fato, quem é que nos representa, não é? E as suas práticas, então, as suas práticas cotidianas, a relação que tem com as mulheres, o respeito pelos direitos humanos das mulheres, ele não pode ser apenas uma questão de figurino, uma questão meramente administrativa, de que eu tenho colegas. Não é? Eu não tenho colegas, eu respeito as mulheres. Este é o fundamental. E respeitando as mulheres, parte do princípio de que esse respeito se traduz em práticas de não violência contra as mulheres, não é? Quer no seio familiar, quer nas comunidades, quer ao nível do local de trabalho. E não é isso que nós traduzimos. Nós praticamente... nós separamos os espaços, não é? O que eu sou ao nível do local de trabalho é uma coisa, o que eu sou fora do local de trabalho é outra coisa. Não pode ser outra coisa, tem que ser uma única coisa. Até quando as mulheres sentirão que estão a viver numa tranquilidade em relação a questões de violência baseada no género? Até nenhuma mulher sofre violência. Nós seguiremos em marcha até que todas as mulheres sejam livres, até que todas sejamos livres. Esse é o nosso propósito. Bom, e nós temos consciência de que a luta pelos direitos humanos das mulheres não é uma luta de campanha 16, é muito mais do que isso, não é? Por isso que eu disse, a campanha representa ao longo do ano um momento de convergência, não necessariamente um momento único, não é um momento único, porque é durante a campanha que nós refletimos sobre o acúmulo da aprendizagem do ano todo. Então, até que todas as mulheres sejam livres, nós continuaremos, porque nós temos consciência de que a desigualdade de género é estrutural e que esta desigualdade é instrumentalizada no sentido que ela reforça a ação do capitalismo para expropriar o corpo das mulheres. Então, esta não é isolada. Nós não podemos ver que a desigualdade de género seja algo isolado. Não, ela é fundamental para continuar a opressão contra o corpo das mulheres, a exploração também dos territórios, porque se nós temos um grupo da população que vive de forma oprimida, nós temos com certeza uma sociedade que tem menos capacidade de poder dialogar, menos capacidade de poder enfrentar os seus desafios de forma mais solidária, e isso enfraquece o Estado. É preciso saber que a violência contra as mulheres enfraquece o Estado. E este enfraquecimento representa também uma fragilidade em termos de habilidade de poder estar de forma mais seguro em relação aos outros governos. Porque em sociedades onde nós temos as mulheres participando e com menos violência, a qualidade de vida é outra. O nível de crescimento econômico é outro. Então, é esta compreensão holística que nós procuramos trazer, de que, como é que uma sociedade que vive oprimindo as mulheres perde muito. Porque só o fato de nós termos um indivíduo que violenta a sua esposa, este próprio indivíduo também tem perdas. Porque ele tem péssimo desempenho no local de trabalho. É um indivíduo que, para além de ter que ficar com um peso, não é, na consciência da violência que praticou, a própria mulher tem que ter uma demanda que podia ser evitada com custos de saúde. Significa que aquela despesa da saúde para tratar aquela mulher violentada, que tem sequelas graves sobre o fórum psicológico, sobre o fórum físico, aquilo podia ser evitado. Aquele médico, aquela atenção, aquele grupo de enfermeiros que está a atender aquela mulher podia estar a atender uma outra pessoa. Então, nós trazemos uma demanda para o sistema público que podia ser totalmente evitada. E são despesas treinadas que poderiam ser... Então, nós temos que pensar que a violência tem um custo econômico. E esse custo econômico pesa também na conta do Estado. Muito obrigado. Estivemos com a diretora de programas do Fórum Mulher, Mayra Solange, a abordarmos aqui a questão da violência baseada no género, sobretudo a observância a partir de 25 até 10 de dezembro próximo da Semana de Ativismo, onde várias atividades serão desenvolvidas com vista a aumentar a conscientização sobre a necessidade de não violência
de higiene, sobretudo para a mulher que é a que sofre mais esta situação no país e também no mundo, porque as estatísticas não são tão boas quando falamos da violência baseada no gênero. Rádio Índigo em FM. Chimoio e Tete 90.0.